Olá, você sabia que muitos militares são licenciados das Forças Armadas, sem qualquer direito, mesmo sendo portadores de graves doenças mentais ou incapacidades físicas para o trabalho? E o pior, você sabia que muitos desses licenciados de forma indevida desconhecem os seus direitos e alguns inclusive morrem sem saber que ele existe? Neste vídeo, você ficará sabendo que o militar acometido por doença mental ou outra limitação física incapacitante enquanto prestava o serviço militar, tem direitos e que é possível conquistá-los. Meu nome é Zarur Mariano, eu sou sócio da Zarur Mariano e Advogados Associados, com atuação aqui no estado do Rio Grande do Sul e também pelo Brasil afora. Nós estamos aqui para dividir com você, que nos assiste, parte da nossa experiência na advocacia de causas militares, adquirida ao longo de 25 anos de trabalho ininterrupto nesta área e que podem ser extremamente úteis para você ou para alguém de suas relações. Nosso primeiro cliente nesta área do direito militar, felizmente, depois de praticamente ter perdido as esperanças de ter uma vida digna, tratamento adequado, finalmente viu a justiça ser feita. Conheça a história dele. Ele serviu em 1979, portanto, há 36, 37 anos atrás, mas infelizmente, no caso dele, os rigores do serviço militar serviram como um gatilho para que eclodisse uma doença mental, a esquizofrenia, que tornou esse militar incapaz para toda a vida civil e, logicamente, para a vida militar. Seus pais, na época, cada um ganhando um salário mínimo para sustentar e educar 5 filhos, com esse filho doente sendo internado em várias clínicas psiquiátricas, tiveram vários advogados ao longo de 17 anos com a atribuição de buscar os direitos desse filho incapacitado. Mas de concreto nada foi feito. Esses profissionais juntavam documentos, pediam provas, mas nada fizeram. Engavetavam os papéis e depois devolviam a família sem nada terem feito, alegando que não havia o que fazer nesse caso. A mãe dele, inclusive, teve que deixar o emprego para cuidá-lo, tanto em casa como nas idas e vindas das clínicas psiquiátricas. A situação era realmente desesperadora. É bem verdade que nesta área do direito são poucos os advogados especializados e talvez por isso nada foi feito de concreto naquela época. E os gastos que os pais faziam pagando honorários aos referidos profissionais, com grandes dificuldades para pagar, de nada adiantou. Nós ajuizamos a ação desse militar em 1996. E com uma tutela antecipada que foi deferida pela Justiça Federal, esse militar começou a receber imediatamente os seus vencimentos como 3º sargento, uma graduação acima daquela que ele tinha na ativa. E em 2003 saiu o julgamento final nesse processo, confirmando aquela tutela antecipada e reformando esse militar como 3º sargento. Foi a partir daí que ele e seus pais passaram a ter uma vida melhor, uma vida mais digna, tendo planos de saúde, enfim, todos os benefícios que tem um militar de carreira. Além dele, tivemos inúmeros outros casos com a mesma doença, a esquizofrenia, que nós citamos antes. Dentre elas, nós podemos destacar alguns casos. Um militar que serviu em Porto Alegre em 1964 também conquistou a reforma como 3º sargento e está recebendo seus vencimentos desde 2003, quando entramos com o processo dele. Um outro caso também em Porto Alegre, de um militar que serviu lá em 1968, também conquistou a reforma como 3º sargento e está recebendo seus vencimentos desde 2001, quando nós ajuizamos a ação. A justiça se consolidou há bastante tempo com o seguinte entendimento: a União deve responder de forma objetiva quando causa sequelas irreversíveis nos cidadãos, que, como nos exemplos citados, foram obrigados a prestar o serviço militar. São inúmeros os casos de militares
que são licenciados incapazes para o serviço ativo das Forças Armadas e parcialmente limitados para a vida civil, em decorrência da própria prestação do serviço ativo, acidentes no quartel, acidentes de trajeto, problemas de visão, de coluna, de joelhos, de lesões por esforços repetitivos, limitações nos membros inferiores e superiores, AIDS, etc. Fique sabendo, existem leis especiais para proteger os militares das Forças Armadas. Quando me refiro às Forças Armadas, estou falando do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. E quando alguma injustiça é cometida, o Judiciário tem feito a sua parte fazendo justiça. Portanto, fique ligado, o direito não protege a quem dorme. Nenhum militar pode ser licenciado se estiver com algum problema de saúde ou alguma limitação física. Se você ou alguém das suas relações se enquadra numa dessas situações que narramos, procure um advogado especializado e se informe sobre os seus direitos. Esperamos que estas informações tenham sido muito úteis a você. Quer mais informações? Visite o nosso blog. Até a próxima.